Lucas capítulo 8, versículo 40 ao 56. Meus amados, nós estamos na nossa série de mensagens, milagres, onde nós estamos meditando nos milagres, nos sinais extraordinários realizados pelo Senhor Jesus, e estamos aprendendo com esses milagres, extraindo lições para as nossas vidas a partir desses sinais realizados pelo Senhor Jesus. E hoje nós vamos meditar nesse texto, Lucas capítulo 8, versículo 40 ao 56. Peço que você esteja acompanhando a leitura da palavra de Deus. Você que está conectado conosco através da nossa live, abra também a sua Bíblia e permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da exposição da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém. Feche seus olhos. Pai Santo, eis aqui a tua palavra, Pai, e nós nos dobramos diante do Senhor, clamamos a ti, para que o Senhor fale conosco. Por favor, Pai, nós desejamos e precisamos desesperadamente ouvir a tua voz. Conduza a exposição dessa palavra pelo poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, esse texto que nós acabamos de ler, ele tem dois personagens centrais. O primeiro é um homem que está sob tensão. Um homem que sai de casa desesperado para buscar ajuda, para salvar a sua única filha, de apenas 12 anos de idade, que está com uma grave enfermidade. E é importante ressaltar aqui, irmãos, que naquela época não era comum um casal ter um filho só. Se esse casal aqui tinha uma única filha, provavelmente eles tinham algum problema, ou o homem ou a mulher, que eles não podiam mais ter filhos. E agora, a única filha que eles têm está ali à beira da morte.
esse pai, ele está desesperado em busca de ajuda. Você consegue se colocar no lugar desse pai? Você consegue imaginar a tensão desse pai, o desespero? Você consegue imaginar o que passa no coração desse pai? Agora eu lhe pergunto, quantas vezes nós também nos sentimos assim? Coisas nos acontecem ou acontecem coisas ruins com aqueles a quem nós amamos, e quantas vezes nós estamos assim como esse homem, desesperados, em busca de ajuda. E o texto diz que Jesus foi com ele, com Jairo, mas enquanto Jesus ia com ele, as multidões o apertavam, e nesse momento, uma outra história invade a história de Jairo. Essa passagem é interessante porque começa a história de Jairo, depois entra uma outra história e depois termina a história de Jairo. Enquanto Jesus vai com Jairo, uma mulher aparece nessa história. E essa mulher que aparece nessa história é uma mulher que está cansada. Essa mulher está exausta. Essa mulher está esgotada. Porque há 12 anos ela luta contra uma hemorragia que não cessa. Há 12 anos ela busca uma solução para essa enfermidade e ela não encontrou até hoje. O tempo que a filha de Jairo tinha de idade, 12 anos, era o tempo que essa mulher estava nessa luta, buscando a solução para o seu problema. E se você notar, o texto nos informa que ela já havia gastado todos os seus haveres. Ela gastou todos os seus bens com médicos ali naquela época, mas ela não conseguiu ninguém que tivesse uma solução para o seu problema. Então o problema dessa mulher não era somente a enfermidade, mas ela também estava vivendo uma crise financeira. O texto diz que nesses 12 anos, na luta contra a enfermidade, ela gastou tudo o que ela tinha, crise financeira. E além dos problemas financeiros, essa mulher também, com toda certeza, está esgotada emocionalmente, porque ela vivia em uma espécie de isolamento social. Por causa da sua hemorragia, ela era considerada, segundo a lei de Moisés, uma mulher impura, e ela era excluída do convívio social. Ela não podia ir à igreja, à sinagoga, ela não podia conviver com as pessoas, estava isolada, não podia ter contato com as pessoas. Nós nos lembramos bem do tempo da pandemia, e com o isolamento social, nós sabemos que os problemas emocionais aumentaram consideravelmente. Imagina, meus amados irmãos, 12 anos vivendo esse isolamento social. Os comentaristas afirmam que a doença dessa mulher tinha lhe custado tudo que ela tinha. O seu dinheiro, ela gastou tudo que ela tinha, os seus relacionamentos. Há 12 anos ela não podia ter relacionamento com as pessoas, contato social com ninguém, e também a sua força. Ela estava cansada, esgotada. Você consegue imaginar como estava o coração dessa mulher? Você consegue se colocar no lugar dessa mulher? Agora, talvez você está ouvindo essa mensagem na perspectiva dessa mulher. Talvez você também esteja lutando contra alguma enfermidade já há muito tempo e você não encontra uma solução e você está cansado. Talvez não seja uma enfermidade, mas talvez a crise financeira na sua casa, na sua família, na sua empresa, e isso está esgotando você. Você já fez de tudo, você se esforça, você trabalha, mas a solução ainda não chegou e você está esgotado. Você está perdendo as suas forças. Talvez o problema não seja a crise financeira, mas talvez um problema familiar com o seu filho, ou talvez uma crise conjugal. Você está lutando pelo seu casamento, pela sua família, mas está difícil demais, e você está cansado, porque a solução ainda não chegou, e você está perdendo as suas forças.
Talvez você esteja ouvindo essa mensagem na perspectiva dessa mulher que está esgotada há 12 anos, buscando uma solução para o seu problema, ou talvez você esteja ouvindo essa mensagem na perspectiva de Jairo. Está tudo bem com a sua saúde, mas alguém que você ama está enfrentando uma grave enfermidade, ou talvez alguém que você ama está vivendo um problema muito grave e você não pode fazer nada para ajudar, e isso está trazendo tensão e desespero para o seu coração. Porque você está vendo aqueles que você ama sofrendo e você não pode fazer nada. Portanto, irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é exatamente esse. O que fazer nos dias de tensão e nos dias de cansaço? Os dois personagens aqui, essas duas palavras refletem, resumem o que estavam sentindo esses dois personagens. Jairo, tensão, desespero. A mulher do fluxo de sangue, cansaço. Ela estava esgotada. O que fazer nos dias de esgotamento? O que fazer nos dias difíceis, nos dias de crise? O que fazer nos dias de desespero? Esse texto nos ensina muitas lições. E nós vamos destacar algumas das lições nessa noite. Em primeiro lugar, meu irmão, nos dias de tensão, de cansaço, nos dias de desespero, você precisa buscar, você precisa se prostrar, você precisa clamar ao Senhor Jesus. Busque, prostre-se e clame a Jesus. Volte seus olhos para o versículo 41 e o 42. Eis que veio um homem chamado Jairo. Essa palavra veio traz a ideia de buscar. Jairo está buscando o Senhor Jesus, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, o que ele fez? Ele se prostrou aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Jairo também está suplicando, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Veja, meu amado irmão, o versículo 41 nos informa que esse homem chamado Jairo era chefe da sinagoga. Isso significa que ele era um homem importante. Ele tinha uma importante posição social naquela sociedade. Ele era o homem mais importante da sinagoga de Cafarnaum. E esse homem importante, ele se lança aos pés de Jesus, implorando, suplicando a sua ajuda, pedindo ao Senhor Jesus que ele fosse até a sua casa curar a sua única filha de 12 anos, que estava à beira da morte. Portanto, Jairo demonstra aqui, meu amado irmão, humildade. Ele reconhece que mesmo sendo um homem importante, ele está diante de alguém que é muito mais importante do que ele, o Senhor Jesus. Jairo, ele reconhece que a sua posição de chefe da sinagoga, naquele momento não adiantava de nada diante da proximidade da morte da sua filha. Naquele momento de desespero, não importa se ele é importante ou não, se ele é rico ou pobre, a sua posição social não vai fazer diferença nenhuma naquele momento de tensão e de desespero que ele está vivendo. Portanto, Jairo vai pessoalmente até Jesus e ele se lançou aos pés de Jesus, pedindo ajuda. E é importante observar que tanto Jairo quanto a mulher do fluxo de sangue, eles colocaram a esperança em Jesus. Eles estavam vivendo um problema impossível aos olhos humanos e eles acreditaram que Jesus tinha a solução daquele problema. Eles acreditavam que Jesus era plenamente capaz de fazer aquilo que nenhuma outra pessoa conseguiria fazer. Portanto, Jesus era a esperança dessas duas pessoas. E é interessante que eram duas pessoas completamente diferentes. Como eu disse, Jairo era um homem que tinha uma posição digna na sociedade, mas a mulher do fluxo de sangue não. Primeiro que ela era mulher, e a mulher naquela sociedade não era valorizada como deveria ser. Segundo, ela não tinha uma posição digna porque ela era cerimonialmente impura por causa da sua hemorragia. Então, pela lei de Moisés, ela era considerada impura. Nem o nome dessa mulher nós não sabemos. Nós sabemos o nome de Jairo, mas o nome dessa mulher nós não sabemos. Nós a conhecemos como a mulher do fluxo de sangue.
E se você perceber, ela se aproxima por trás de Jesus, ela não queria ser notada pelas pessoas. O texto diz que ela estava trêmula, ou seja, ela não se sentia digna nem de clamar a Jesus. 12 anos sendo humilhada, buscando a solução para o problema que ela estava vivendo. Agora, meu amado irmão, perceba que o Senhor Jesus, Ele realiza um milagre tanto na vida de Jairo, quanto na vida dessa mulher, para mostrar para nós que Deus não atende pessoas porque elas são dignas aos olhos da sociedade, ou porque elas são importantes, não. Jesus realizou o milagre na vida dessas duas pessoas, para mostrar para nós que a intervenção de Deus em nossa vida não está condicionada ao nosso mérito pessoal, mas está condicionada ao amor incondicional de Deus por nós. Meu amado irmão, Deus ouve o nosso clamor e responde a nossa oração, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama graciosamente. Portanto, meu amado, você não pode pensar em hipótese alguma que você não é digno de clamar pela ajuda do Senhor Jesus. Mesmo que você tenha cometido erros, mesmo que você tenha cometido falhas, você não pode pensar que não é digno de pedir a ajuda de Jesus, porque o Senhor, Ele não olha para nós na ótica dos nossos méritos, mas Ele olha para nós na ótica do seu amor, da sua graça e do seu sacrifício na cruz do Calvário. Portanto, todos nós podemos clamar a Jesus na certeza de que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós conseguimos imaginar. Perceba que Jairo, ele não podia fazer nada para livrar a sua filha daquela situação que ela estava vivendo. A mulher do fluxo de sangue também não podia fazer nada para sair daquela situação, e ela nem encontrou alguém que poderia livrá-la daquela situação. Há 12 anos ela gastou o que tinha com médicos e ninguém pôde ajudá-la. Portanto, meu amado, nas duas situações, nenhuma ajuda humana poderia resolver o problema. E assim somos nós, meus amados irmãos. Seja no âmbito físico ou espiritual, todos nós temos necessidades que nós não podemos solucionar. É por isso que nós precisamos buscar, é por isso que nós precisamos nos prostrar e clamar àquele que pode fazer todas as coisas. Agora, deixa eu dizer algo para você, meu amado. Você já percebeu que a gente tem a tendência de, quando a gente tem um problema, a gente só se lança aos pés de Jesus depois que a gente tenta resolver do nosso jeito. A gente tenta resolver do nosso jeito, não deu certo, aí que a gente vai pensar, vou me lançar aos pés do Senhor Jesus. É impressionante como nós temos a tendência de pensar assim. Precisamos nos lembrar, meus amados irmãos, que nós precisamos sempre buscar a Jesus, precisamos sempre estar aos pés de Jesus, precisamos sempre clamar a Jesus, porque é dele que vem o nosso auxílio, a nossa cura, a nossa ajuda está em Cristo Jesus. Muitas vezes, Deus permite na minha vida e na sua vida, dias assim, de tensão e de desespero, de tensão, de cansaço. Sabe para quê? Para que Ele volte a ser prioridade nas nossas vidas. Muitas vezes Deus permite que a gente viva dias difíceis. Sabe para quê? Para a gente voltar a se prostrar diante dos pés de Jesus. Quando está tudo bem, a nossa tendência é de viver tranquilo, de não se lembrar de Cristo. Mas o Senhor Jesus nos quer prostrado diante dEle, orando, buscando a Deus. Quanto tempo tem que você não se prostra aos pés da cruz, que você não busca o Senhor com toda a intensidade do seu coração? Às vezes o Senhor Jesus permite dias de cansaço e de desespero, para que os seus filhos voltem a buscá-lo com todo o coração. Portanto, meu amado, em primeiro lugar, busque o Senhor Jesus, clame, prostre-se diante do Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, querido irmão,
tem uma lição muito preciosa aqui que nós aprendemos nesse texto. Seja sensível à dor do outro. Às vezes a gente acha que só a gente que sofre, e a gente não tem a sensibilidade de olhar para o nosso irmão e perceber que ele também está sofrendo. Veja comigo o versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Perceba que o texto começa com uma multidão alegre. Jesus estava voltando para a margem oeste do Mar da Galileia, e a multidão estava alegre, festejando a presença de Jesus e se divertindo na presença de Jesus. E meu amado irmão, não há nenhum problema em se alegrar na presença de Jesus. O problema é que essa multidão que estava ali alegre, festejando, eles não tiveram a sensibilidade que ali no meio havia um homem, havia um pai desesperado, agoniado. A sua filha estava à beira da morte e ele queria falar com Jesus para buscar a solução para esse problema. E esse pai também, desesperado, focado no seu próprio problema, querendo se aproximar de Jesus, ele não percebeu que havia ali no meio daquela multidão uma mulher endividada, uma mulher esgotada, uma mulher cansada, também em busca da solução para o seu problema. E essa mulher também, por sua vez, ela não percebeu que se ela tocasse em Jesus, ela estava atrapalhando Jairo, que não tinha tempo a perder. Ele precisava chegar com Jesus na sua casa para que a sua filha fosse curada. E foi isso que aconteceu. Enquanto Jesus estava indo com ele, a mulher tocou nas vestes de Jesus. Enquanto Jesus ministrava palavras de salvação, de cura para aquela mulher, ele recebe a notícia que a sua filha havia morrido. Você conseguiu perceber, meus irmãos? Cada personagem aqui, a multidão, Jairo, a mulher, cada um está focado no seu próprio problema. Muitas vezes, nós estamos focados no nosso problema e a gente não tem a sensibilidade de perceber a dor do nosso semelhante, de pensar no outro. Porque, meu amado irmão, em tempos assim de tensão, de cansaço, de desespero, de sofrimento, nós temos a tendência de achar que as pessoas precisam nos ouvir, que as pessoas precisam nos ajudar, que as pessoas precisam ter paciência conosco, como se somente nós estivéssemos sofrendo. Às vezes, irmãos, nós pensamos que somente nós não estamos bem. Às vezes nós pensamos que somente nós estamos passando por dias difíceis. Acontece, queridos, que as pessoas ao nosso redor também precisam da nossa ajuda, da nossa paciência, do nosso auxílio, porque as pessoas ao nosso redor também podem estar vivendo dias de tensão e de cansaço. Portanto, nos dias assim, amados, nós precisamos ter a sensibilidade de perceber a dor do outro, de perceber o que está acontecendo com o outro. Eu relatei aqui o que está acontecendo lá no sertão da Bahia. Às vezes a gente está aqui vivendo, às vezes a gente está reclamando, irmãos, sabe como? De barriga cheia. Tem gente vivendo uma situação e a gente nem se importa. Nós precisamos fazer esse exercício, perceber a dor do outro, se importar com o outro também, além de se importar com os nossos problemas. Não estou dizendo que a gente não possa buscar ajuda, a solução para os nossos problemas, mas nós precisamos nos lembrar que as pessoas ao nosso redor também sofrem. O dia mau não acontece somente na nossa vida, mas com as pessoas ao nosso redor também. E querido irmão, às vezes nós estamos tão focados nos nossos problemas, que nós não temos a sensibilidade de perceber que alguém do nosso lado está precisando da nossa ajuda, está precisando do nosso auxílio, e a gente não consegue perceber, porque nós só estamos pensando no nosso próprio problema. Meu amado, se nós tivermos a sensibilidade de percebermos a dor uns dos outros, nós vamos conseguir juntos
lidar melhor com o sofrimento. Nós vamos conseguir juntos lidar melhor com os dias assim de cansaço, com os dias de dor. Às vezes a gente reclama demais. Eu estou vivendo isso, ninguém me ajudou, ninguém fez aquilo, a igreja. Irmãos, às vezes tem irmãos nossos do nosso lado, que a gente precisa saber por que não ajudou, por que não fez. Será que ele também não está sofrendo? Será que ele também não está precisando de ajuda? A gente precisa ter essa sensibilidade, perceber o que está acontecendo na vida dos nossos irmãos. Mas, meu amado, em terceiro lugar, nos dias de tensão, nos dias de cansaço, não tenha medo, apenas creia. Nós aprendemos essa lição preciosa aqui nesse texto, não tenha medo, apenas creia. Veja comigo o versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Perceba, meu irmão, enquanto Jesus estava parado ali com a mulher do fluxo de sangue, veio uma pessoa e disse para Jairo: olha, não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Como você se sentiria, meu amado, no lugar de Jairo? Imagina aí, nesse momento, chegaram e disseram: olha, não precisa mais incomodá-lo, não tem mais esperança, ela já morreu. Provavelmente a gente ia ter raiva de Jesus naquele momento. Afinal de contas, Jesus demorou, ele parou para falar com aquela mulher do fluxo de sangue. Se ele tivesse atendido imediatamente, talvez ele teria chegado a tempo. Ou talvez, meus irmãos, a gente ia ter raiva da mulher do fluxo de sangue. Por que ela veio agora? Será que ela não percebeu que Jesus estava comigo? Jesus estava indo para minha casa resolver o meu problema. Se ela não tivesse aparecido, talvez teria dado tempo dela chegar na minha casa e a minha filha não teria morrido. Talvez a gente ia ficar com raiva da multidão, das circunstâncias, esse povo que está aqui se alegrando, festejando, e ninguém tem a sensibilidade de perceber que eu estou sofrendo, que eu preciso da ajuda de Jesus. Se não fosse a insensibilidade dessa multidão, talvez teria dado tempo de Jesus chegar na minha casa e teria curado a minha filha. Meus amados irmãos, a tensão dos dias difíceis faz a gente ficar assim, com raiva de tudo. A tensão, o desespero dos dias difíceis faz a gente ficar com raiva de Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus não agiu? A tensão dos dias difíceis faz a gente ficar com raiva das pessoas ao nosso redor. Por que ninguém fez nada? Ninguém se importa comigo? Por que a igreja não fez? A tensão dos dias difíceis faz a gente ficar com raiva das circunstâncias, das coisas que nos acontecem. Meus amados irmãos, nos dias difíceis nós corremos o risco de ficar com o coração assim, azedo, amargurado, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque podemos nos tornar pessoas que vivem murmurando, insatisfeitas, reclamando de tudo e de todos, ao invés de sermos pessoas gratas pelo que Deus é e por tudo que Ele fez e faz em nossas vidas. Mas veja o versículo 50 e veja a resposta de Jesus para Jairo, quando ele recebe a notícia: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Veja o que ele disse, versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Naquele momento que Jairo recebe a notícia, Jesus disse: não precisa ter medo, apenas creia. Essa foi a palavra do Senhor Jesus para aquele homem que estava enfrentando um problema muito maior do que a sua própria capacidade de resolver. Jesus disse: não tenha medo, apenas confie em mim. E essa é a palavra do Senhor Jesus para mim e para você. Essa é a palavra do Senhor Jesus aos seus filhos, quando nós enfrentamos dias difíceis, de tensão, de desespero. A palavra de Deus para nós é: não tenha medo, apenas creia. A palavra de Deus para nós é: confie em mim, confie no meu amor, na minha graça, no meu poder, no meu cuidado, confie na providência divina, não tenha medo. Se você perceber, haviam duas palavras divergentes aqui para Jairo, naquele momento. Uma palavra é aquela que dizia para ele o seguinte: Jairo,
a sua filha morreu. É em vão você incomodar o mestre, não há mais nenhuma esperança para você, ela está morta. E a outra palavra é a palavra de Jesus dizendo: não tenha medo, Jairo, continue crendo, continue confiando em mim. E querido, com toda certeza, as coisas não aconteceram do jeito que Jairo havia planejado. Nós podemos conjecturar. Eu imagino que Jairo planejou o seguinte: olha, eu vou sair de casa, eu vou procurar Jesus, eu vou falar com Jesus, ele vem comigo para minha casa, e ele vai curar a minha filha, e vai ficar tudo bem. Muito provavelmente, esse foi o planejamento. Jairo, a expectativa de Jairo é que as coisas acontecessem desse jeito. Todavia, na prática, foi tudo muito diferente. Na prática, ele chega, não consegue ter acesso fácil a Jesus, porque havia uma multidão ali alegre, festejando, e quando finalmente ele fala com Jesus, e Jesus se dispõe a ir com ele, vem uma mulher e o toca, e Jesus gasta mais um tempo ali, e nesse meio tempo chega a notícia de que não havia mais esperança, a sua filha estava morta. As coisas não aconteceram conforme Jairo havia planejado. Meu amado irmão, você precisa entender algo. Muitas vezes Deus toma caminhos que não são os nossos caminhos. Muitas vezes as coisas não acontecem como nós planejamos. Todavia, mesmo assim, quando as coisas não acontecem como nós planejamos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus, que nos diz: não tenham medo, não aconteceu do jeito que você esperava, não tenha medo, continue crendo em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. Meu amado irmão, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, você pode ter uma certeza plena e absoluta, elas aconteceram do jeito de Deus, porque quando nós perdemos o controle da situação, o Criador dos céus e da terra continua reinando soberanamente sobre tudo e sobre todos, porque Ele jamais perde o controle. A palavra de Deus nos diz que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Portanto, quando não acontecer do seu jeito, acalma o seu coração, não tenham medo, porque aconteceu do jeito que Deus quis, e você pode confiar em Deus. Não foi do seu jeito? Que bênção, irmãos, que a gente não sabe é de nada. Foi do jeito de Deus. E se foi do jeito de Deus, você não precisa ter medo. Não tenha medo, apenas creia. Ah, mas já tem 12 anos que eu estou vivendo com esse problema, eu estou esgotado, eu não aguento mais. Não tenha medo. Mas ela morreu, não tem mais esperança. Não tenha medo. Seja o que for, meu irmão, não tenha medo, apenas creia, apenas continue crendo naquele que criou os céus e a terra e nos ama a ponto de morrer por nós, de se entregar na cruz do Calvário. Não tenha medo, seja o que for, não tenha medo, continue confiando no Senhor Jesus. O texto continua. E Jesus foi até a casa de Jairo, e havia muita tristeza ali, eles estavam chorando. Mas veja o versículo 54. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Meus amados irmãos, essa menina estava morta, e o autor da vida deu uma ordem: menina, levanta-te. E o texto diz que o espírito voltou, e ela imediatamente se levantou, e os seus pais ficaram maravilhados diante dessa intervenção poderosa do Senhor Jesus na vida daquela família, porque não há nada que seja impossível para o Senhor Jesus, não há problema na sua família que o Senhor não possa resolver com apenas uma palavra, com apenas uma ordem. Por isso que ele está dizendo: não tenha medo. Pastor, porque você não sabe, tem muito tempo, tem 12 anos, tem 15 anos, não tenham medo, mas é impossível, não tenha medo, é a palavra de Deus para nós, apenas creia. Duas mulheres foram tocadas aqui, meus irmãos, pelo Senhor Jesus, a mulher do fluxo de sangue
e a filha de Jairo, pelo poder de um Deus que realiza o impossível. E meu amado irmão, aconteceu desse jeito, porque não há nada que seja difícil demais para o autor da vida. Aconteceu desse jeito, porque não há nada que seja difícil demais para o Criador e o sustentador do universo. Meu irmão, presta bastante atenção no que eu vou te dizer aqui. Palavra que precisa entrar no nosso coração nessa noite. Eu estou encerrando. Palavra que precisa entrar no nosso coração nessa noite é a palavra do Cristo poderoso e glorioso, que diz para nós: não tenha medo, apenas creia. Seja o que for, não tenha medo. Confie no amor, confie na graça, confie na misericórdia, confie no poder, no cuidado, na providência desse Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Não tenha medo, apenas creia. Continue confiando em mim, ainda que você não entenda. Continue confiando em mim. Eu vou orar pela sua vida e pela minha vida agora. Eu quero dizer para você, conforme eu disse no início dessa passagem, talvez você tenha escutado essa mensagem na perspectiva de Jairo. Depois da oração eu ainda vou concluir. Talvez você tenha escutado essa passagem na perspectiva de Jairo. Alguém que você ama está enfrentando um problema muito grave e você não consegue fazer nada, você está sofrendo, você está desesperado, você está tenso. Não importa o que seja, não tenha medo. O Deus que ressuscitou a filha de Jairo, Ele se faz presente aqui nessa noite, nós temos plena convicção disso. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que Ele pode sim, se for o seu propósito, se for a sua vontade, intervir na sua vida de forma gloriosa, para o louvor do seu nome. Talvez você tenha escutado essa mensagem na perspectiva dessa mulher do fluxo de sangue. Você está esgotada ou esgotado, cansado, já tem anos que você está lutando contra um problema, seja o que for, uma crise financeira, uma crise familiar, uma enfermidade, e a solução não chega, você não aguenta mais. Quero dizer para você o mesmo, não tenham medo, é a palavra do Senhor Jesus. Continue crendo, mas eu estou crendo há tanto tempo, pastor, continue crendo, porque no tempo certo, na hora de Deus, Ele vai entrar com providência, e Ele está aqui nessa noite. Eu tenho plena e absoluta convicção que se for o desejo de Deus, Ele pode resolver hoje esse problema, porque Ele está vivo, irmãos. Nós não servimos a um Deus que está morto na cruz do Calvário, mas um Deus que venceu a morte, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós. Eu quero desafiar o seu coração a não ter medo, seja o que for, a crer que Ele pode verdadeiramente intervir e mudar o rumo da sua vida, da sua família, ou daquilo que você estiver vivendo. Eu vou orar por você, e depois eu quero concluir. Eu vou orar por você e por mim, porque eu tenho questões na minha vida, que eu quero a intervenção de Deus. Eu tenho questões que me deixam cansado, questões que só um milagre pode resolver. Alguém mais aqui como eu tem questões que precisam da intervenção de Deus? Só eu, a Regina? Tem mais alguém, irmãos, que quer a intervenção de Deus? Então feche seus olhos, coloque essa questão diante do altar do Senhor. Pai amado, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra. Ó Deus, é bem verdade que não são poucos os dias que nós vivemos como Jairo, como a mulher do fluxo de sangue, com desespero, cansaço, esgotamento físico, mental. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. O Senhor conhece a minha vida e conhece cada um dos meus irmãos que entraram aqui nessa noite. Cada um aqui está colocando diante do Senhor a sua questão, o seu problema, aquilo que está trazendo essa tensão, esse desespero. Pai, o Senhor conhece. Talvez tenham famílias aqui, homens e mulheres, experimentando, Pai, esse desespero que Jairo sentiu, esse esgotamento, porque não conseguem solucionar um problema que já há tanto tempo está trazendo sofrimento, aflição para o coração.
mas nós temos a plena convicção de que o Senhor se faz presente nesse lugar, e o Senhor é poderoso para intervir nessa noite, e transformar a realidade que nos cerca. Portanto, nós clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor intervenha com poder e graça, e mude, ó Pai, a nossa história, a nossa família, em nome de Jesus. Que o Senhor faça um milagre em nosso meio, e mude aquilo que precisa ser mudado, ó Pai, em nome de Jesus, trazendo alívio para a alma de todos nós, e a certeza, ó Pai, de que somente em Cristo Jesus nós podemos desfrutar de paz, dessa paz que excede todo entendimento, e da alegria que independe das circunstâncias. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor e clamamos ao Senhor para que o Senhor nos ajude. Meu amado irmão, quero ainda fazer mais uma oração. Talvez você tenha escutado essa passagem na perspectiva da filha de Jairo. Ela estava morta, não havia nenhuma energia de vida no seu corpo, mas o autor da vida diz assim: menina, levante-se. E aquela menina obedeceu, ela ressurgiu dos mortos e se levantou. Talvez você esteja morto mesmo, espiritualmente. Talvez você tenha perdido o brilho nos olhos, a empolgação de servir a Jesus. Talvez tenha muito tempo que você não sente mais a alegria que você sentia lá no início da sua caminhada com Cristo, o fervor, o primeiro amor. Talvez tenha muito tempo que você não sinta isso. Talvez você não tenha mais força para caminhar. Quero dizer para você que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: levante-se, levante-se. E sobre a ordem do Senhor Jesus, quero desafiar o seu coração: levante-se e ponha-se de pé, em nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor Jesus, Ele pode restaurar o vigor do seu coração, o fervor espiritual. Ele pode te devolver o brilho nos olhos nessa noite. Eu quero desafiar você a clamar ao Senhor Jesus nessa hora, para que Ele assim o faça, para que Ele traga vida para o seu espírito, e você possa se levantar no poder do Espírito Santo de Deus, para desfrutar de uma vida plena na presença de Cristo Jesus. Feche seus olhos, coloque-se diante de Deus, fazendo essa oração. Pai Santo, nós queremos suplicar a Ti, Pai, clamar ao Senhor. Nós suplicamos sobre as questões materiais, as nossas necessidades, os milagres que nós precisamos viver, mas acima de tudo, Pai, nós queremos suplicar a Ti, para que o Senhor, Pai, restaure a nossa vida espiritual, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar o Teu Espírito de forma abundante nesse lugar, Pai, para que o Senhor possa, ó Pai, levantar aqueles que estão caídos, aqueles que espiritualmente não têm mais força, aqueles que perderam completamente o desejo de servir ao Senhor, aqueles que perderam a alegria, o prazer, o deleite em estar na casa do Senhor, cantando louvores ao Teu santo nome, aqueles que estão aqui, Pai, estão vendo pessoas se alegrando, levantando as mãos, cantando, e não sentem mais essa alegria, Pai, em nome de Jesus, restaura essa alegria em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que muitas coisas podem atrapalhar a nossa caminhada com Deus, muitas coisas podem trazer desânimo espiritual. Em nome de Jesus, que caia por terra tudo aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada, e por favor, Deus, levante essa igreja
no poder do Teu Espírito, que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que sejamos instrumentos poderosos nas Suas mãos, para servirmos ao Senhor com integridade, com santidade. O Senhor é poderoso sobre a sua voz. Aquela menina que estava morta ressurgiu dos mortos. Ó Deus, traga vida, sopra o Seu Espírito nessa noite, trazendo vida espiritual para esse lugar, em nome de Jesus. Talvez tenha pessoas aqui lutando contra o pecado, Pai, pessoas que Te conhecem, mas que estão sendo enganadas pelo pecado e não tem força para mudar os hábitos, para mudar aquilo que precisa ser abandonado, Pai. Em nome de Jesus, dá uma ordem na vida dessas pessoas para que haja vida. Ó Deus, em nome de Jesus, a gente precisa do Senhor, Pai. Ó Deus, se o Senhor não agir em nosso meio, se o Senhor não agir nos corações, Pai, não há nenhuma possibilidade de servirmos ao Senhor com santidade, não há nenhuma possibilidade de abandonarmos o pecado pelas nossas próprias forças. Talvez haja pessoas aqui que não têm mais forças, e nós clamamos a Ti, ó Pai, derrama força espiritual, vigor espiritual, em nome do Senhor Jesus. Levante aqueles que estão caídos, e que o Senhor nos dê, nos capacite, para que haja retidão e integridade nas nossas vidas. Por favor, Pai, o Senhor conhece cada coração. A nossa esperança nessa noite é que o Senhor esteja agindo poderosamente em nós, na vida dessa igreja, em nome de Jesus.